Então, eu já postei alguns vídeos aqui falando sobre dieta cetogênica, que eu faço a dieta cetogênica, a situação de minha mãe, que ela, enfim, ela estava com câncer de pulmão, né? E infelizmente ela não quis fazer também o tratamento alternativo. E engraçado que assim, eu estava conversando com uma moça que ela trabalha na feira de minha cidade, né? E assim, até esse ano, hoje são 20 de março, até o início do ano, minha mãe, ela ia comigo na feira, né? Ela ia comigo na feira, não tava bem, óbvio, né? Tava com câncer de pulmão e já tava com metástase na pleura e na traqueia. Ela já não, ela sentia um bolo na garganta, né? Provavelmente por conta disso. Porque o esôfago, né, que é um órgão virtual, né? Ele leva o alimento da boca até o estômago. Então ela estava com dificuldade também de ingerir alimentos, né? Acho que por isso que ela, enfim, se deteriorou tão rapidamente, né? Infelizmente. E eu mostrei para vocês também o tipo de alimentação que ela tinha lá no hospital, né? Pelo amor de Deus, coisa ridícula. Ridícula. Alimentos ultraprocessados, alguns minimamente processados, né? Tipo um suco de fruta, né? Feito da fruta mesmo. Enfim, mas não é a alimentação ideal para uma pessoa que está com câncer, né? Uma pessoa que está com câncer, ela deve fazer uma cetogênica. Ela deve obrigatoriamente fazer uma cetogênica para diminuir a quantidade de glicose como principal fonte energética no corpo. E nosso corpo ele consegue retirar energia da gordura, por exemplo, que é a dieta cetogênica, né? Você come gorduras, esses ácidos graxos serão separados do glicerol, vão ser levados para o fígado, vão ser oxidados, formar corpos cetônicos. Tudo que o corpo quer é ATP, né? Seja de glicose, seja de corpo cetônico, enfim. Com relação à proteína, a proteína numa dieta para uma pessoa com câncer, por exemplo, ela tem que ser média a baixa, né? Até porque proteína tem muita função, né? Função, por exemplo, constitui pele, cabelo, até questão hormonal também. Então, assim, proteína é essencial. Mas a questão de alguns aminoácidos, por exemplo, como glutamina. Glutamina, nosso corpo consegue pegar essa glutamina e transformá-la em glicose, né? Então, no processo chamado de gliconeogênese. Então, por isso que se usa antiparasitários, né? Não é por conta de que o câncer ele é formado por parasitas, como é que se diz? É gerado por parasitas, né? Mas porque essas drogas elas bloqueiam a entrada de glutamina na célula e a gliconeogênese, né? Então, esses dois meios, né, seriam os mais, digamos que eficazes no tratamento com câncer, né? Então, assim, eu me lembro que quando eu fiz a consulta com o André, ele me falou, né? O principal caminho aqui nesse caso do carcinosarcoma de sua mãe é, a dieta cetogênica associada aos antiparasitários para evitar a entrada de glutamina na célula, porque nosso corpo ele vai produzir glicose. Né? Quem está na dieta cetogênica e usando um pouquinho de carboidrato, o que acontece? Seu corpo ele vai produzir um pouco de glicose. Se você tiver um medidor de glicose, basta medir, né, o seu nível de glicose. Eu estou aqui no Parque Poliesportivo da Lagoa, em Vitória da Conquista. Por isso que eu estou filmando assim. Então, assim, o carboidrato, inclusive, ele é um macronutriente não essencial. Nosso corpo produz, né? Nosso corpo produz. Então, por isso que pessoas conseguem não só sobreviver, mas viver muito bem consumindo apenas proteína e gordura. Inclusive na cetogênica, o essencial assim é a gordura, né? Mas a proteína, nosso corpo não consegue produzir alguns aminoácidos, chamados de não essenciais, tá? Então é muito importante ingerir uma boa quantidade de proteína. E aí eu também tive uma notícia muito ruim, porque a pessoa que acompanhou minha mãe é uma pessoa por quem eu tenho muita admiração, né? Eu
tenho muita admiração por ela, mas assim, ela meio que levou minha mãe a um caminho que não era um caminho legal, né? E quando já estava numa situação muito avançada e minha mãe quis fazer a cetogênica e tudo, usar os antiparasitários, mas assim, não conseguia nem comer. E minha mãe faleceu, infelizmente, né? E é como a Andrea também falou, pacientes idosos, e não só pacientes idosos, pessoas que levaram a vida achando que certo tipo de alimentação era saudável, né? E eu não estou dizendo que uma pessoa que coma carboidrato não possa ser saudável. Existem vários tipos de abordagem, inclusive, né? Vários tipos de dieta e tudo. Mas uma coisa que a gente pode inferir é o seguinte: carboidrato não é legal, né? Enfim, e, voltando. E a dieta que mais se aproxima do que seria saudável para um ser humano seria a cetogênica, né? Então, eu já faço a cetogênica já há algum tempo, né? E me sinto ótimo. Me sinto ótimo. Nunca me senti tão bem em minha vida. É impressionante. Mas assim, a dieta cetogênica ela tem que ser feita de uma maneira correta, né? Você tem que dar a quantidade de eletrólitos que o corpo precisa, a quantidade certa de gordura e proteína, mas isso aí, pelo menos essa parte aí, eu acho que seu próprio corpo vai dizer o quanto de gordura e proteína você vai conseguir comer. O corpo dá um aviso, né? Porque assim, quando você come muita gordura, você se sente enjoado, estômago pesado, enfim. Né? E lembrando que nosso estômago, o estômago do ser humano, ele produz ácido clorídrico o suficiente para ter uma boa digestão de proteínas e gorduras, que inclusive são falados pelos médicos que tem a digestão mais lenta, né? Que assim, e que também é ruim para gastrite. Olha só pegando esse gancho aí. Eu fui diagnosticado com gastrite, né? E após a cetogênica, por incrível que pareça, depois que eu fiz a endoscopia, eu tive uma melhora. Eu tive uma melhora na mucosa gástrica, né? Mas além de carne e gordura, também eu consumo vísceras, né? Fígado, tem basicamente tudo de vitaminas, minerais, quase tudo, né? E também vísceras como bucho, de animais ruminantes, tipo fatada, bucho. Eu gosto de mocotó também, que são ricos em colágeno, né? E vão ajudar na reparação de pele, enfim, de tendões, de tecido conjuntivo no geral, né? De mucosas. Então, poxa, agora eu queria que minha mãe tivesse feito a cetogênica. Ela nem tentou fazer, né? E assim, agora uma coisa que eu queria também dizer é que a cetogênica ela não é para todo mundo, né? Não é para todo mundo. Eu me lembro que uma nutricionista famosa, ela falou sobre um paciente dela que estava já com as artérias já bem calcificadas e também com arteriosclerose, né? Uma deposição de gordura nas artérias. Lembrando que não há correlação entre cetogênica e problemas cardíacos. Por incrível que pareça, não há, né? Mas nesse caso, o que acontece? O paciente dela levou uma vida toda bebendo, fumando, comendo mal. E aí chegou um período ele queria mudar de vida e assim, não é assim que as coisas funcionam, não. Então essa cetogênica não é para todo mundo, né? Mas que é a dieta que mais se aproxima do que é saudável e do que um ser humano realmente deveria comer, e que talvez comesse quando éramos nômades, né? Na época do Paleolítico, enfim. Isso tenho a certeza, com certeza sim, né? Isso é só um breve relato, algumas coisinhas que, enfim, que eu passei e estou compartilhando também. E também ver se eu consigo fazer meus estágios esse ano e me formar em nutrição, né? Mas assim, eu também acredito que há vários tipos de abordagem para uma pessoa ser saudável, né? Por exemplo, algumas civilizações elas cresceram comendo muitos vegetais e são saudáveis, outras não.
outras basicamente só carne e gordura, por exemplo, esquimós, né, civilizações que moram mais próximo do Ártico, né, ao passo que algumas comem muitos vegetais, né, Sudeste Asiático, por exemplo. E assim, ambas são saudáveis, né? Pessoas como é que eu posso dizer? Que não aderiram a uma dieta moderna. Agora, uma coisa que a gente tem certeza que a dieta é moderna, que o estilo de vida moderno, excesso de estresse e tudo mais, exposição a toxinas, isso sim não é legal para a saúde, né? Mas enfim, é isso que eu queria passar. Eu gostaria que minha mãe tivesse feito a cetogênica, sabe? Ela poderia ter tentado, né? Então, é isso aí. Valeu, pessoal.